Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Salve, salve galera, aqui é o Dreads no toque de mais um episódio em parceria com o Tô no Rumo Ação Educativa. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, nós estamos iniciando uma série especial em parceria com o pessoal do Tô no Rumo, que é uma metodologia que tem como objetivo disponibilizar informações sobre os caminhos de escolha, formação e inserção profissional para jovens educadores que atuam no ensino médio, principalmente em escolas públicas. Hoje vamos falar sobre a busca por trabalho. Os jovens recém-saídos da escola ou que irão sair em breve buscam por trabalho. Quais são os trabalhos acessíveis a eles? E o que é precarização do trabalho? Tudo isso a gente vai falar com a ajuda de algumas pessoas que foram convidadas, são convidados mais que especiais. Para começar, a gente tem a pesquisadora e doutora Gisele Lobo Tartucci, que é doutora em Sociologia pela USP, especialista em orientação profissional e carreira pelo SEDES Sapientai. É pesquisadora da Fundação Carlos Chagas desde 1997. Dá um oi aí, Gisela. Oi, boa noite, pessoal. A gente tem também a Estela Ribeiro, estudante de psicologia, produtora em projetos sociais e artista independente, também conhecida como Afrodum. Salve, galera, boa noite. Por fim, a gente tem o Rafael Souza, que é formado em letras e instrutor de aprendizagem do programa Aprendiz Legal, no Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Salve, pessoal, boa noite. Agora, devidamente apresentados, Gustavo, solta o beat que o papo de hoje promete. Bom, galera, para começar, eu gostaria de apresentar um dos pontos aqui que a gente levantou, que, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, Contínua Educação, divulgada pelo IBGE em junho de 2020, a necessidade de trabalhar é o principal motivo apontado por jovens de 14 a 29 anos para abandonar os estudos. Aproximadamente 4 em cada 10 jovens que não concluíram o ensino médio precisaram deixar as salas de aula para trabalhar. E aí já começamos com a primeira pergunta. Como esses jovens da escola, né, esses recém-saídos ou que já estão pensando aí, vai sair esse final de ano e tudo mais, como eles vivenciam essa busca por trabalho? Como é isso, né? A Estela, ela saiu recentemente, né, eu imagino, você tem 19 anos, eu imagino, né? Você Isso. Começou agora estudante de psicologia. Como foi para você essa busca por trabalho? Eu vejo que você é produtor em projetos sociais, é uma artista independente, então você foi para um lado mais artístico, mais independente, mas como foi isso? Como foi até você chegar nesse ponto? Então, eu, desde dos meus 15 anos, eu procuro andar e conhecer pela minha quebrada, comunidade, coisas que podiam me favorecer naquela época, né? E pra cá, eu sou da Sapopemba e a gente tem instituições que, na época, apoiaram super projetos como cursos profissionalizantes, enfim, eu acabei fazendo. Então isso foi uma coisa que meio que me salvou, assim. Acho que a comunidade que me acolheu nesse aspecto. Se não fosse isso, talvez eu nem saberia como seria meu currículo. Mas eu procurei fazer os cursos institucionalizados como ONGs mesmo. E a partir disso eu fui conhecendo mais coletivos por aqui e fui adentrando alguns, então faço parte de 3 coletivos hoje. Um deles é sobre um observatório de violência, né? Então a gente trabalha com uma pesquisa e com mais 3 países, né? Com Colômbia, Nicarágua, Brasil, são os 3 países que trabalham juntos em pesquisa. E a gente fala justamente sobre crianças e adolescentes, né? E aí eu fui mais por esse lado, né? Cheguei a trabalhar como jovem aprendiz em 2018, mas a empresa é um lugar muito racista, né? Eu, enquanto mulher preta, eu enxergo isso de uma maneira bem foda, bem, complicada de lidar. Mas depois que eu saí desse trampo, eu fiquei desempregada, né? Então eu tô nesse corre aí de tentar achar um outro lugar pra trampar. Mas é isso, parece que ficou um trauma, tá ligado? De não querer voltar pra empresa e buscar outros lugares. Então, por enquanto, eu atuo nos projetos sociais mesmo. Sou arte educadora e
vou fazendo esses corres, tá ligado? Por aí. Massa demais. E, Gisela, todo esse tempo que você tem de estudo, de pesquisa relacionado a jovens, a ensino médio, a essa transição escola-trabalho, como você tem enxergado essa vivência da busca por trabalho pelo jovem? Olha, vou dar uma boa noite oficial aqui de novo, né? Agradecendo a ação educativa, o contato do Ellen, a presença da Estela, do Afrodum, do Rafael, Dreads, Epitácio, e todo mundo que está na sala, né? É a primeira vez que eu estou num podcast, né? Vocês não estão me vendo, então quem é que está aqui atrás dessa voz, né? Sou uma mulher branca de 50 anos, sou socióloga e pesquisadora, como você já falou, e recentemente tenho feito esse trabalho de orientação profissional, né? E eu nem sei o que me define mais, assim, aos 50 anos, quais desses aspectos, né? Mas eu sei que eu sou alguém que se reconhece na dor de se buscar um lugar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, né? Reconheço o conflito que adolescentes e jovens vivem na busca de sua identidade, do seu lugar no mundo, de um trabalho com sentido, né? Sobre isso que eu gostaria de falar um pouco, assim, como que os jovens recém-saídos da escola vivenciam a busca por um trabalho. Eu acho que eles vivem de maneira muito diversa e heterogênea, é o primeiro ponto. Mas eu também penso que não dá para falar de busca de trabalho sem a gente pensar em mudanças mais amplas, né, que são, digamos, um substrato comum. Então, se você juntar diversos estudos de muitos teóricos, enfim, eu acho que a gente pode dizer que há duas certezas no mundo contemporâneo. As mudanças em várias esferas, e especificamente no mundo do trabalho, elas ocorrem em uma velocidade nunca antes vista. Então, é essa aceleração das transformações que diferencia de mudanças, digamos assim, de um outro tempo histórico, né? E, em função disso, as pessoas vão ter que continuar aprendendo e se reinventando durante toda a vida. É a chamada aprendizagem ao longo da vida, né? Então, a pergunta é, como é possível construir um projeto em um mundo sem garantias, né? Eu acho que esse é o caldo comum, digamos assim, que está por trás dessa pergunta, de como que os jovens vivenciam trabalho. Mas eu acho que agora eu paro por aqui para ver se o Rafael vai falar, né? Senão eu vou desembestar a falar, gente, aí eu não paro mais. Fiquem à vontade, que o papo é livre. Podem ir trocando essa ideia mesmo. Sim, então acho que se o Rafael quiser falar alguma coisa, né, aí a gente vai trocando um pouco. Posso falar, então? Claro. Claro, à vontade. Então, eu acho bem potente assim, tanto a fala da Estela, né, considerando a realidade dela, tanto a fala da Gisela, sendo uma pesquisadora, né, sendo alguém que está há muito tempo na lida com o assunto, né, eu posso falar do meu lado, né, no ponto em que eu estou na prática, né, estou dentro de sala de treinamento, né, e eu sou a linha de frente, né, eu lido diretamente com esse jovem aprendiz, né, eu lido diretamente com esse jovem que hoje não tem uma perspectiva muito grande, né? Não tem uma perspectiva de futuro considerando o cenário, né? Não é um cenário novo, a gente entende isso. Eu concordo com a Gisela quando ela fala sobre as mudanças que elas são rápidas, né? E que é curioso pensar, né? Recentemente, num dos encontros, nós estávamos nos encontros, né, com os aprendizes, né, que a gente tem feito isso online, nós estávamos conversando sobre o impacto do mercado de trabalho hoje, né, do mundo do trabalho, né, a gente não fala diretamente de mercado, mas de mundo, e como a pandemia, enfim, como esse cenário tem afetado a rotina deles dentro do espaço, né, e é curioso porque, assim como no início, a gente pontua, né, a Gisela também colocou, que a gente precisa aprender. E aí eu reforço muito com eles o ponto de que a gente precisa aprender a aprender agora, né? É quase como uma necessidade de entender onde a gente está inserido e pensar isso criticamente, né? E não só buscar algo para tapar um buraco, porque basicamente é isso. Essa fala é bem interessante, a questão da perspectiva também em relação, quando a gente fala em vivenciar a busca por trabalho, o jovem tem uma perspectiva de já é um sonho terminar os estudos, como você falou da pesquisa, e dentro disso, a perspectiva de quais são
as carreiras que o jovem pode trilhar, as carreiras que ele, como pode dizer, o sonho, ele é baseado no que você conhece também. Então, como um jovem pode pensar em, por exemplo, ser um engenheiro de sistemas, ou algo mais fora um pouco do padrão que a gente vê mais, sei lá, nas mídias e tudo mais, porque ele não sabe o que, se essa profissão existe ou o que ela realmente faz e tudo mais, né? Então, se ele está distante de pensar que vai terminar os estudos, ele fica ainda mais distante de conseguir pensar em outros caminhos de estudo. A questão de ser pesquisador mesmo, acho que tem exceções, obviamente, mas é muito raro ver um jovem que tem dentro de si essa visão de, putz, eu quero trabalhar com parte de pesquisas em relação a N coisas que seja, porque ele nem sabe que isso existe, que isso é possível, né? Então, é bem interessante que a forma de vivenciar a busca por trabalho, ela é influenciada ao conhecimento que esse jovem tem em relação ao que ele pode ser no futuro e o que ele sonha para si, né? É bem interessante isso. E dentro disso que ele vê, até porque tem uma questão de sonho, que é algo a médio, longo prazo, né? E tem a necessidade atual do jovem, que muitas vezes preciso comer hoje, eu preciso jantar, né? Preciso de algum dinheiro para pagar a luz que cortaram. Ele acaba ficando com mais acesso a tipos diferentes de trabalho, né? Seja o jovem que acabou de sair do ensino médio, pega uma moto e vira entregador de pizza, ou trabalha com apps de entrega, e, enfim, ou faz alguns outros tipos de trabalho, né? Tem o próprio telemarketing mesmo, que é um trabalho que já foi mais famoso, digamos assim, numa geração um pouco mais, alguns anos atrás, né? E como que vocês enxergam esses acessos, né? Esses trabalhos que são tecnicamente mais fáceis de ter a entrada do jovem, mas o jovem acaba caindo ali num processo talvez de ter que trabalhar demais, aí larga o sonho, ou enfim, acaba tendo uma perspectiva de futuro já tipo, reduzida ali no processo de, putz, preciso trabalhar, é isso que tá me dando sustento agora, e acaba caindo em trabalhos que podem, né, o que a gente chama de precarizados, né? Como vocês enxergam isso? Fiquem à vontade. Não sei se quem quer falar primeiro. Pode falar, Gisela, você tem um bom embasamento aí. Não, eu acho que primeiro um ponto que o Rafael falou que é interessante é que, assim, essa questão da não linearidade, né, de não ser mais uma carreira linear e estável por toda a vida, e sim você ter que ir compondo uma trajetória, muitos vão enxergar nisso, muitos jovens até eu tô falando, né, e aí vai depender muito da condição socioeconômico-cultural desse jovem, vão enxergar nisso um espaço de oportunidades. E outros vão achar que essa instabilidade é sinônimo da precarização, né? Então, eu não vou ficar teorizando aqui, mas assim, tem uns pesquisadores que mostram um pouco a diferença entre o conceito de risco o conceito de incerteza e o conceito de insegurança. Que num cenário, tempos atrás, o que a gente tinha era o futuro sempre é incerto, né? Você não tem certeza do que vai acontecer, mas você poderia, a partir de um cálculo, pensar em probabilidade futura e em eventuais ameaças, né? A insegurança, que é um pouco a marca que caracteriza a contemporaneidade, ela difere da incerteza porque ela não é sujeita a cálculo probabilístico. Então, você viver num cenário de incerteza é muito diferente do que você viver num cenário de insegurança, né? E aí, entrando na questão do trabalho precário, o que é o trabalho precário muito assim, né? Se você procurar no dicionário, vamos supor, é o trabalho inseguro, arriscado, instável, provisório, né? E o não precário seria aquele trabalho estável, duradouro, seguro, né? Então, a partir do que eu falei um pouco antes, o mundo do trabalho está ficando mais precarizado e mais difícil nesse sentido dele ser muito instável e inseguro, né?
E os jovens, é que por mais que esse contexto atinja não só os jovens, né, mas os jovens, por uma tendência histórica já, e no Brasil especialmente, são aqueles mais prejudicados na busca de um trabalho, do primeiro emprego, né, e a pouca experiência laboral que todos os jovens falam, né, eu não tenho experiência, então os empregadores querem a experiência, fazem com que eles tenham condições, eles tenham menos domínio sobre a sua própria inserção no mercado ou no mundo do trabalho, né? Não vou restringir só no mercado. E eles acabam tendo que aceitar esses empregos que o Dreads falou, né? Que são empregos mais precários. E é óbvio que isso vai depender de que jovem que você está falando, né? Não é possível, quer dizer, vários pesquisadores mostram que não é possível você falar de juventude e trabalhos sem o que hoje em dia eles chamam de interseccionalidade. É uma palavra comprida assim, mas nada mais é do que você olhar os jovens pela perspectiva de classe, gênero e raça, né? Então, uma jovem negra como a Frodun, a Estela, né, de periferia, as condições que ela disputa uma vaga no mercado de trabalho são totalmente distintas daquela de um jovem branco de classe média, né? E tem quase que naturalizado o seu percurso. Fim do ensino médio, entrada no ensino superior e provavelmente uma inserção no mercado de trabalho mais conectada com seus desejos e seus interesses, né? Então, enfim, a gente tem que... É difícil generalizar sem a gente olhar de qual jovem que a gente está falando. E é essa desigualdade que faz, por exemplo, que um jovem, que eu já entrevistei alguns, assim, que começam a trabalhar muito cedo, quando chega com 18 ele se sente velho, entendeu? Quando outros jovens estão, assim, começando o ensino superior nesse momento e achando que, né, longe de estarem velhos, eles são muito jovens, né? Me chama muita atenção, e eu acho muito importante ressaltar sobre quando a gente escuta essa pergunta de o tipo de trabalho que os jovens acessam. Eu acho que é importante também a gente voltar um pouco, voltar antes da juventude e pensar nas condições desse indivíduo. Então, tipo, se essa pessoa é uma criança que tem pais que passam por muitos problemas, alguma hora ela pode até parar no farol para vender bala, por exemplo. Então, tipo, tem alguns tipos de violências, né, que no caso, para mim, a criança ter que trabalhar é uma violência, não é algo certo. Então, a gente pensando na periferia, pensando na comunidade, tem muitas crianças que saem, que estão nos faróis, que estão passando por todas as violências de Estado, passando por todas as violências estruturais desde muito cedo. E aí, quando chega mais pra frente, já tá sem estudo, já não quer mais voltar para a escola, que também é uma instituição muito violenta. A instituição pública, ela não é tão fácil de lidar. Eu falo isso por experiência própria. Então, são muitos percursos dolorosos, sabe? Tipo, eu dizendo de uma mulher, de vista de uma mulher preta periférica, é um percurso muito doloroso, sabe? E muitas vezes, quando a gente pensa nesses acessos, tipo, não tem acesso. E aí, quando a gente tenta um acesso, não é o perfil do que a empresa quer. Então, a gente passa por várias coisas, assim, que acabam dificultando, né, a nossa chegada, assim. Então, os trabalhos que ficam são os informais, são os trabalhos que são mais individuais, que as pessoas se viram para ter o mínimo que elas merecem ter, tá ligado? Tipo, enfim. Existe um exercício, né, que a gente faz em sala, pensando essa questão do trabalho informal e pensando, né, provocando, né, trazendo aquela problemática em cima, porque quando eles estão em sala, acho que a Estela pode até falar um pouco a respeito também dessa questão de problematizar, né, o espaço ali de aprendizagem. É um exercício que nós fizemos, inclusive, numa oficina da ação educativa com o projeto Tô no Rumo, de pensar, né, que os jovens pensem as profissões que eles queriam ter em determinadas faixas etárias.
né? E aí, enfim, a gente acaba elencando ali alguns trabalhos, algumas profissões, e pedir que eles venham depois colar, enfim, utilizem um post-it, um recorte com aquela profissão, para que construam ali uma linha, né, um raciocínio sobre o que eles pensam a respeito dessas profissões. Hoje, obviamente, com o cenário que a gente tem vivido e que é, enfim, sendo atacado por todos os lados, né, com informações sobre a precarização, sobre o trabalho informal, sobre como isso tem funcionado, esse tipo de atividade tende a ser um pouco tendenciosa, porque sempre vai cair uma questão mais glamourizada, né? Quando eu fazia esse tipo de exercício com eles, em sala sempre apareciam profissões de prestígio, né? Ainda assim, ainda que o jovem considere essa profissão como uma segunda profissão. E aí acho que é um ponto, inclusive, que a gente poderia também tocar, que é pensar nesse jovem que decidiu aceitar aquele primeiro trabalho, enfim, que seja ele precarizado, que seja ele um trabalho informal, de novo, com essa perspectiva de sonho lá na frente, né, de eu quero ser, e era muito louco, porque aparecia sempre assim, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, de novo, eram sempre as mesmas profissões hegemônicas e que, enfim, quando você sentava com o jovem para pensar, eram coisas que ele achavam, estando dentro desse cenário, eles achavam que era uma resposta certa, né? Porque se tem alguém lá te perguntando o que você quer ser, né, ele procura dar uma resposta que seja de agrado, sabe? E aí é curioso tocar nesse campo, pensando assim, na experiência dentro de sala, né? Pensando na experiência do contato direto com esse jovem, né? Que às vezes nunca tinha ouvido de alguém qual o sonho dele, né? Então qual o seu sonho de profissão? E aí é algo tão distante mesmo, algo tão irreal, em certa medida, ou ainda, né, como aconteceu, isso já aconteceu inclusive com pessoas que eu conheço, de entrarem numa faculdade, enfim, entrar num curso universitário, mas tendo em vista um segundo curso, né? Vou entrar nesse para conseguir dinheiro e tendo ali o dinheiro, eu vou fazer o curso que eu sempre sonhei fazer, né? E é muito louco porque às vezes está relacionado a algo artístico, né? Enfim, eu posso me colocar, né, falando assim do meu umbigo, né, do meu campo, mas eu tenho formação livre em roteiro e produção de arte, né? Eu sempre curti muito e tal, e enfim, tudo me levou, e como não é linear, né, como bem a gente pensou até agora, tudo me levou a ir para letras, fazer letras e enfim, trabalhar justamente com metodologia de ensino e pensar, trazer para esse jovem, trazer para essa juventude, né? A Gisela falou de juventudes, né? Então, trabalhar isso dentro de sala de treinamento e fazer um pouquinho daquela diferença, e obviamente essa minha fala é espirituosa e bem, em certa medida, utópica, né? Pensando nessa coisa de fazer a diferença no espaço e tal, mas em certa medida eu vi algum resultado, assim, porque eu trago comigo os professores e aquelas pessoas que enquanto profissionais me influenciaram de algum modo, né? Nessa pesquisa também da FRM, né, uma outra pergunta que eles fizeram, foram várias, mas uma outra era quem são as pessoas que te influenciam, né? Quem são as pessoas que estão atrás, né, de você ali para te dizer, enfim, para te conduzir. E curiosamente os professores apareceram em menor número, né, poucos, acho que foi uns 3%, só que em todas as frentes, pelo menos um aluno, enfim, um aprendiz, respondeu o professor. Enfim, os professores aparecem, né, como ali o adulto responsável, né, enfim, aí vai aparecer a família, o papel da família, e quando a gente pensa, né, num jovem de periferia, enfim, você vai pensar naquelas realidades, inclusive nas realidades que a Gisela citou, né, esse jovem que é periférico, esse jovem que não tem oportunidade, que acaba agarrando aquilo que o Dredz comentou, aquilo que é mais próximo dele, né, aquilo que ele enxerga ali, né, ao alcance dele. Interessante, e aí eu fiquei me questionando aqui em relação ao que a Gisela falou
sobre o trabalho precarizado e tal, que tem uma relação entre insegurança e instabilidade e tal, de ser um trabalho instável, né? E eu fiquei pensando, quando a gente tem um grande aumento aí no número de pessoas que trabalham de forma autônoma, né? E nem todos os trabalhos autônomos eles vão chegar a ser trabalhos com certo nível de segurança, como é o caso, por exemplo, de quem trabalha com entregas por aplicativo ou trabalha dirigindo e tudo mais, que tem um nível de segurança maior e um nível de estabilidade também. Mas muitos trabalhos autônomos, para não dizer todos, né, não generalizar, mas a maioria a gente vai ter a instabilidade, porque o jovem, ou seja, a pessoa autônoma, que ela tem a incerteza do futuro e a incerteza dos direitos, porque ninguém tá, né, pelos direitos dela, a não ser ela mesma. Então, como essa relação entre o trabalho autônomo e o trabalho precarizado, há essa relação, ou e como ela se dá, né? Eu acho que, assim, eu falei muito de um modo geral, né, o que é o trabalho precário, nessa ideia da insegurança, da instabilidade, né, de ser provisório, mas eu acho que cada tipo de trabalho ou cada modalidade precisa ser analisada e no contexto em que ela é realizada, né? Então, por exemplo, o fato de algum desses aspectos que a gente em geral associa ao trabalho precário, como longas jornadas, o salário menor, pensando no jovem, né? Tem salário menor se comparado aos mais velhos, menos direitos, contratos temporários, terceirização, trabalho informal. Se a gente pega, por exemplo, um desses aspectos, como o trabalho temporário, né? Teoricamente, se você pensa que a juventude é um momento de experimentação, né? Se o jovem passa por alguns trabalhos, mas ele sabe que depois ele vai conseguir, ele vai experimentando para ver o que ele gosta, o que faz sentido para ele, se ele quer algo mais individual, como falou a Estela, que não é o caso dela, ou ele quer algo mais coletivo. Então, essa possibilidade dele experimentar, ela é positiva num primeiro momento, né? Mas ela deveria ser favorável, ser algo bom, mas ela não deveria ser uma imposição, ou seja, a pessoa só não consegue um trabalho com vínculo mais longo se ela precisa disso, né? Não deveria ser uma desculpa para dizer assim, os jovens têm maior desemprego porque eles ficam mudando de um trabalho para o outro. Não é essa a questão, né? Eu acho que então cada aspecto que a gente associa ao trabalho informal, ele precisa ser analisado naquela situação. Vai ter trabalho autônomo que é precário? Vai, né? Como tem trabalhos autônomos e de tempo parcial, por exemplo, que não necessariamente vão ser precários. Então, todas essas combinações, há combinações possíveis. O que existe é uma tendência, eu penso assim, a essa precarização de um modo geral, no sentido de perda de direitos, né? Tem muito mais gente procurando trabalho do que tem postos de trabalho, então a questão do desemprego, é uma questão de oferta e demanda, o trabalhador fica com menos condições de de comandar a sua inserção, né? Então, agora, por outro lado, como falou o Rafael, se a gente fosse pensar nessa a não linearidade de uma carreira, não necessariamente, como fala o Rafael, ela é negativa. Eu que trabalho há 20 e poucos anos no mesmo lugar, tem gente que olha e fala assim, nossa, mas você não quis fazer outra coisa, você? Então, eu acho que depende... o que o Rafael falou da experiência dele de sala de aula, né, na sala lá do aprendiz, é muito interessante, e eu vejo vários pontos de contato com a questão da orientação profissional, porque aparece essa hierarquia das profissões, né, das profissões tradicionais, como sendo aquelas que, se há uma possibilidade de ir para o ensino superior, é aquela que deveria ser almejada. E a mesma coisa da escolha certa, né? Quando, na verdade, o momento de escolha, né, e a gente pode depois discutir da própria questão da escolha, quem tem escolha, quem não tem escolha, mas o momento de escolha, ele é o início de um processo que não está dado, ainda mais hoje em dia, com essa insegurança e também com muitas possibilidades que se abrem, quer dizer, não dá para a gente prever o futuro, né? Quero crer que haja possibilidades de trabalhos para as juventudes, trabalhos que propiciem maior realização, concretização de sonhos, embora a gente também possa debater aqui o que é realização, né? Cada palavrinha que a gente fala pode ser desdobrada. Então, eu acho que
só para fechar minha fala nessa parte, eu acho que assim, qual é o impacto de tudo isso nas futuras gerações, né? Eu acho que assim, são dados de realidade, mas as mudanças ocorrem muito rapidamente, né? Essa realidade muda a relação dos jovens com o futuro, né? Então assim, quando o Rafael estava falando e a Estela dos sonhos, né? Então assim, que efeitos que essas mudanças têm sobre as aspirações, entendendo aspirações, os sonhos dos jovens. Em termos de aspirações, você vê jovens querendo cada vez mais concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior. Mas em termos de expectativas, que é aquilo que ele acredita que ele vai conseguir, não necessariamente eles acreditam nessa possibilidade de chegar à universidade ou uma faculdade privada, enfim, por meio de algum mecanismo, ou de ter um trabalho com sentido, né? Então, assim, como o próprio podcast antes, o primeiro que eu ouvi, ficou explícito ali, a realidade não é animadora, né? Mas aí eu paro a minha fala, porque também eu acho que a gente tem que ver possibilidades, o que tem pela frente, né? E para não ficar com uma visão só muito desesperançada. Então, eu paro um pouco por aqui, porque eu acho que essa questão dos coletivos, dos grupos de jovens, e no meu caso, que eu estou falando aqui, e eu vi o Rafael falando um pouco desse trabalho com os jovens, na minha perspectiva, né, que é onde eu me formei agora, a partir da orientação profissional, ela é importante, né, mas eu vou deixar para falar disso depois. E puxando um gancho já também do que você falou sobre o que vem do futuro e tudo mais, eu vou puxar a parte das estratégias, né, para busca de trabalho, dado o que a gente tem hoje, né, a realidade que a gente tem atual, vocês têm alguma visão sobre isso, dicas mesmo para quem está ouvindo, para os jovens que vão escutar esse episódio? O que vocês, a Estela que saiu tem pouco tempo, né, tá mais familiarizada na prática ali da experiência com essa busca pelo trabalho, inclusive está buscando agora, e você tem, né, alguma dica para o jovem que está saindo do ensino médio? Enfim, cada um de vocês puderem dar alguma dica ou algo do tipo, é legal. Eu acho que uma das estratégias é a gente não parar, sabe? É a gente não perder a nossa esperança, porque, querendo ou não, a gente vive num país muito estrutural para acabar com a gente, né? Eu acho que a gente tem que fazer o caminho inverso, sabe? Ir para cima, procurar e ir atrás dos nossos direitos, até de, sei lá, pensar em políticas públicas junto com alguém, mas não parar, sabe? Ir atrás dos direitos que a gente tem, de ter um trabalho que nos mereça, sabe, também. Então, eu vou um pouco na linha do que falou a Estela, com mais propriedade, porque ela que está vivenciando isso, né? E o Rafael que está lidando diretamente com muito mais jovens do que eu lido diretamente, né, nesse trabalho de orientação, mas eu acredito muito, né, nessa experiência do coletivo, como eu tinha dito, né, agora, sejam grupos de jovens, entre eles coletivos, mas eles também não precisam, se quiserem, deveriam poder estar apoiados, serem apoiados nas escolas, ou em ONGs, ou em trabalhos como esse de orientação profissional, que pode ser que pode acontecer numa instituição escolar, numa ONG, e o Guia Tô no Rumo traz diversas metodologias até nessa direção, né? Então eu já falo um pouquinho dessa questão desse trabalho, mas eu acho que a grande questão é como não paralisar, né? Como viver num clima de desesperança. Então a Agnes, que eu anotei aqui quando eu ouvi o primeiro podcast, ela fala como falar de escolha em um país como o nosso, que retrata um pouco o que a Estela falou, da opressão, da não possibilidade, né? E, por outro lado, a Juliana se perguntava como ter esperança, como esperançar, né? Então, será que jovens com trajetórias, né, formativas talvez menos sólidas, no sentido de terem tido uma experiência em escolas públicas, e eu não estou dizendo que a escola pública não dá uma boa formação, não é isso, mas a gente sabe as condições em que elas
fazem isso, né, as condições muitas vezes precárias, né, jovens provenientes de condições menos favorecidas, será que eles não têm possibilidade de escolha? Como que fica isso? Né? E como não ficar entre a paralisia de uma visão pessimista, né, no sentido de que o mercado de trabalho não vai dar sinais de reverter o desemprego e tal, e uma outra visão otimista que basta o jovem querer se esforçar e adquirir competências, que a gente sabe que também não é isso, não basta querer, né? E é nesse momento que eu acho que entra o trabalho das pessoas que lidam com os jovens, né? Como o trabalho que o Rafael está falando que ele faz, pode ser algo muito ainda incipiente no sentido de que não é uma política pública, digamos, mas os jovens deveriam ser acolhidos como deveriam ser acolhidos na escola, e que nem sempre são, como a Estela falou, na sua trajetória, não só quando eles estão no ensino médio, né? Antes mesmo. Então, há uma vivência de um sofrimento que não deveria acontecer da forma como acontece. Quando eles vão chegando mais perto de 14 anos, fim do ensino fundamental 2, ida para o ensino médio, que é um momento da adolescência em que há muita coisa acontecendo na vida do jovem, né? Na questão de busca por emancipação, construção da sua identidade, isso já é complexo, né? Num cenário de precarização do trabalho e mais ainda de pandemia, que perspectivas que ficam? Então, nesse momento, eles deveriam ter a possibilidade de ser acolhidos, e esse sentido que eu acho que eu juntei aqui a fala do psicanalista, do cuidado terapêutico, não é um cuidado só no sentido da terapia psicanalítica ou da psicologia, não é só nesse sentido, mas é acolhido no sentido de que uma troca afetiva, o acolhimento das angústias, a construção de vínculos, elas permitem construir futuros juntos, né? Encontrar caminhos para que o jovem não se sinta sozinho, como se só ele estivesse vivendo aquilo e todos os outros, né, todos os outros não, mas enfim, né, numa ação de muita solidão, né, no sentido de que só ele que não conseguiu chegar no ensino superior, só ele que não conseguiu um trabalho que ele deseja. Então, eu acho que um trabalho terapêutico nesse sentido, de poder fazer com que o jovem reflita sobre si próprio, sobre a realidade na qual ele vive, e junto com outros, né, porque a gente não se faz sozinho, a gente se constitui no outro, é muito importante. Não que isso vá mudar a realidade, mas dá um empoderamento, dá uma possibilidade de pensar criticamente, de responsabilizar o jovem sabendo dos seus limites, de que se ele não consegue, não necessariamente é por culpa dele, né? Enfim. Então, eu acredito, é o que eu vejo de possibilidade, não que isso vá levar à conquista de um trabalho ou de um emprego melhor, mas eu acho que é um momento em que as pessoas precisam ser acolhidas, ainda mais na pandemia, né? Sim, e fazendo um gancho dessa parte de serem acolhidas, né, e já indo também para a finalização, eu queria saber da parte do Rafael agora, nesse centro de integração empresa-escola, se eu, como jovem, quisesse fazer parte desse sistema de aprendizagem, desse programa de aprendizagem, é possível? Tem algum lugar? Qual que é o link? Pode falar um pouco aí? Inclusive, eu posso inclusive deixar mais claro, assim, né, com relação aos contatos que eles podem fazer, né? Então, existe o próprio site, né, do CIEE, que o jovem pode se inscrever, né? Tá acontecendo agora, inclusive, também para quem tiver interesse, enfim, todos, não só para qual que é o site? O site é www.ciee.org.br. Beleza, a gente vai deixar na descrição do episódio todas essas informações, né? Eu pedi para você só falar o site, porque alguém tá ouvindo e já quer acessar ou algo do tipo. Mas informações completas a gente deixa na descrição do episódio. Estela, quer falar sobre o seu coletivo? Quem quiser conhecer, procurar a Afrodum, consegue encontrar na internet? Como que é? Sim, eu posso falar. Bom, eu sou produtora de 2 coletivos. Um se chama Coletiva Preta Atelier, que é um coletivo de artes visuais para pessoas periféricas pretas e com recorte LGBTQIA+. E a gente tem um outro coletivo que se chama Periferia Preta, que é um coletivo aqui da região que
preza por cuidar da autoestima das pessoas pretas. E também tem um observatório, Ecos e Reflexos Brasil. Se jogar no Face, no Insta, acho Ecos e Reflexos, que é o Observatório de Violência. E é isso, o meu Insta é Afrodum, né? Sou artista independente, então se escrever ali Afrodum vai aparecer. E é isso. Nossa, boa. E, doutora Gisela, tem algum projeto ou pesquisa? Se alguém quiser saber um pouco mais sobre todo o trabalho que você tem feito, tem algum lugar centralizado para achar? Eu já falo disso, mas eu acho que antes, assim, eu queria falar que, apesar dessa vivência que a Stella trouxe, né, de preconceito na empresa que ela viveu, eu acho que tem uma abertura, por mais ataque que esteja havendo, existe uma abertura em processos seletivos, em universidades e em empresas voltadas para a questão da diversidade, né? Então eu acho que assim, os jovens, eu não sei dizer para você uma lista dessas empresas ou desses lugares, mas assim, eu sei de alguns e pela internet acho que os jovens podem ter acesso a podcasts, né, aqui estamos mas a sites, a palestras, tentar ver documentários, filmes, livros. Hoje em dia está cheio disso sobre a questão da educação antirracista, do racismo, dessa questão mesmo do emprego, primeiro emprego, estágio e o próprio jovem aprendiz, né, para jovens. Então, eu acho que assim, ir atrás, como a Stella falou, né, não parar, eu acho que inclui você tentar encontrar pessoas com as quais você pode conversar, pessoas formadas ou não formadas, pessoas da sua rede,